E aí, galerinha do primeiro? Beleza? Mais uma aulinha agora. Setor A. Aula 32. Página 164. Vamos lá? Bom? A aula é bem simples, gente. Setor A, para você estar tranquilo. Aí, vocês estão vendo aí que é repetitivo o assunto, falando de velocidade, aceleração, atrito. É uma aula bem tranquilinha, tá? Continua o mesmo assunto ainda. Tá assim, ó. Corpos apoiados em planos horizontais, trocando forças normais. Não parece esquisito, mas é bem fácil. Se um corpo recebe uma força F e acelera, ele não transmite a força F toda para outro corpo. Parte dela é recebida e é utilizada para acelerar. Então mostra para vocês o seguinte, olha aí. Eu tenho um corpo A e nesse corpo A eu vou aplicar uma força F qualquer. Uma força F qualquer. Eu vou empurrar o corpo A. Só que o corpo B está atrapalhando o movimento. Então esse corpo B vai fazer uma força contrária ao movimento. Como se fosse um atrito, porque ele vai atrapalhar o movimento. Então toda vez que tiver um corpo sendo empurrado e um outro corpo impedindo esse movimento, colado com ele, atrapalhando, como é que faz o exercício, né, gente? Como é que a gente monta o exercício? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui eu aplico uma força em A e o B atrapalha. Então é a força de A menos a força de B. Nós vamos ver no exercício assim. Por quê? Um corpo empurra, um corpo atrapalha. Eu sempre falo para os alunos o seguinte: como que eu monto uma equação disso aqui? Vai cair no sisteminha. Você fala, professor, o sistema é difícil. Não, o sistema aqui vai ser bem simples, que é um sistema fácil, com incógnita só, bem facinho para resolver. Tá? Eu sempre falo para os alunos assim, é quem empurra menos quem atrapalha. Porque o cara decora que é A e B, aí chega no exercício, troca numa prova, coloca B e A, o cara já erra tudo. Então coloca D e E. Nossa, acabou, cara, né? Então é quem empurra menos quem atrapalha. Você não vê que é bem simples o exercício, você não vê que a ideia de resultante é a mesma coisa, tá? Então lembrando que a resultante é sempre igual a massa vezes a aceleração. E aqui não vai mudar, vai ser a mesma ideia, tá bom? Eu acho mais fácil explicar a aula para vocês em cima de um exercício. Fica muito mais fácil para vocês entenderem o conceito. Essa ideia de quem empurra, quem atrapalha, tá bom? Fica muito mais simples na hora que a gente monta um exercício. Igual o exercício 1, fica mais fácil montar o exercício 1 com vocês, tá? Para vocês entenderem o que acontece em cada exercício. Você entender o que acontece no exercício, né? Dá um espaço maior, a gente poder entender aqui o que acontece aqui no exercício. Vamos lá? Vou ler com vocês o exercício 1. Fica mais fácil para explicar essa ideia de quem empurra e quem atrapalha, tá bom? Tá assim, ó. Dois corpos, A e B, tá aí, ó, cujas massas são, o corpo A tem 6 quilos, vou colocar aqui em cima, tá? O corpo A tem 6 quilos e o corpo B tem 4 quilos. Então o corpo A tem 6, o corpo B tem 4, respectivamente. Estão encostados entre si e apoiados sobre a superfície plana, horizontal e sem atrito. Então estão no chão, apoiados no chão, e a superfície supostamente sem atrito. Ou seja, o atrito é tão pequeno que desprezou o atrito aí, pelo menos nesse efeito de cálculo para essa parte do exercício. É muito comum em física falar, despreza o atrito, só para ver quanto vai dar essa força, tá? Vamos lá. Os corpos estão inicialmente em repouso. A partir de um certo instante, passa a agir no corpo A uma força horizontal para a direita, de intensidade constante de 30 newtons. Então essa força horizontal para a direita, para lá, essa setinha aqui, ó, e essa força vale 30 newtons. Então vou empurrar o conjunto, gente, entenda. Eu estou empurrando o corpo A, mas para o corpo A andar, eu vou ter que movimentar o B. Então na realidade você vai movimentar o conjunto, tá bom? Então essa força de 30 newtons tem que ser necessária para empurrar o A e o B, porque só o A não vai adiantar. Tudo bem? Aí tá assim para vocês, ó. Com relação à situação física descrita, são feitas 3 afirmações. Vamos lá. 1. A intensidade da aceleração adquirida pelo sistema vale 3 metros por segundo. Vamos calcular? Como é que eu acho a aceleração? Primeiro, eu não sei nem se ele está andando. Para ele estar andando, ele vai ter que ter aceleração. Vamos calcular, vamos lá. O que eu falei para vocês, para o corpo A, para quem empurra, é quem empurra, menos quem atrapalha. Então vai ficar como?
F de A menos F de B é igual a massa vezes a aceleração. Coloquei em módulo porque a força não pode ser negativa, tá bom? Certo? Então, quem empurra menos quem atrapalha é igual a massa de A, que é o A que eu estou empurrando, né? Deixa eu arrumar aqui, vezes a aceleração. Essa equação para o corpo A, entenda. Essa equação é para o corpo A. Essa equação é para o A. E a equação para o B? Qual vai ser a equação para o B? O B é só F de B, o B está só atrapalhando, tá na dele. Então a força dele que atrapalha é igual a massa de B vezes a aceleração, sempre em módulo, tá? Então, gente, preste atenção no seguinte, vai ser sempre a mesma coisa. Essa minha relação matemática aqui, esse meu sistema, vai ser sempre do mesmo jeito. Não decorem A e B, gente. Decore quem empurra menos quem atrapalha. É muito mais fácil. Porque se eu trocar a letra B e A, você não se atrapalha. Então, quem empurra é o A. Quem atrapalha é o B. Então, FA menos FB é igual a massa de A vezes a aceleração. Por que massa de A? Eu estou empurrando o A. Então, eu fiz para o corpo A, a formulinha. Para o corpo B, ninguém está empurrando o B. Está empurrando o A. O B está só atrapalhando. Então, é só a força que atrapalha. É só a força que atrapalha, que é a força de B, é igual a massa de B vezes a aceleração. Essa é a equação do corpo B. Certo? Aí vamos lá, vamos observar que se eu tenho menos F mais F, corta. Então essa força de B, a força que atrapalha, você sempre corta no sistema. Vocês vão observar que sempre vai fazer isso. Então aqui eu cortei. Sobrou o quê? Força de A. Quanto vale a força de A? 30 newtons. Lembrando, eu estou empurrando o corpo A apenas, certo? Claro, o conjunto tem que andar, mas a força aplicada é no A. Então 30 newtons. Quanto vale a massa de A? 6. A aceleração eu não sei. Mais massa de B, 4. A aceleração eu não sei. Olha como é que ficou aqui. Força de B, cortei, porque era mais força e menos força, cortei. Sobrou o quê? Como é uma soma, força de A, 30. Massa de A vezes aceleração, 6 vezes A. Massa de B e aceleração, 4A. Eu tenho 6A e 4A, eu tenho 10A. Então, 30 vai ser igual a 10A. Portanto, A vai ser igual a 30 dividido por 10. O A vai dar 3. O que significa isso? O movimento é acelerado com a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Eu posso afirmar que tem movimento. Tem aceleração, tem movimento. Essa força aqui é necessária, ela é tranquilamente necessária, cabe ela tranquilamente para empurrar esse conjunto, tá? Tanto que a aceleração deu 3. Então a primeira está correta, né? Falou que a aceleração vale 3. Tudo bem? Então a aceleração vale 3. Certo? Fizemos a primeira parte. Tudo bem? Certo? Copiei, vamos lá. Copiei que eu vou apagar só o desenho depois para a gente entender a 2 e a 3. Vamos lá rapidinho? Vamos lá? Então, achei a aceleração, certo? Então, sempre a aceleração vai cair no sisteminha, gente, tá? Com base nisso aqui, vocês vão fazer os outros tranquilamente. Espero, pelo menos, né? Mas vamos fazer assim, são inteligentes. Certo? Vou apagar o desenho aqui em cima, só para a gente poder fazer a B. B não, a 2, né? Que pede para confirmar a 2. Vamos lá, a 2 está assim, ó. A intensidade da força que A exerce em B é igual a 30 newtons, gente. A intensidade da força que A exerce em B é 30 newtons? Não, gente.
A força que A exerce em B é... Quanto que vale o valor aí? 30. Por quê? Lembra que eu comecei um texto em cima? Não é a força que você aplica, é a mesma que você repassa. A força que eu empurro A é 30. A força que o A empurra o B é a mesma que o B exerce em A. É o Fzinho aqui, ó, FB aqui, ó. Então, para fazer a 2, eu vou fazer o FB. Gente, qual que eu vou pegar? Esse ou esse? Tanto faz, gente. O resultado vai dar o mesmo. Se eu pegar essa linha ou essa, vai dar o mesmo. Vou pegar essa que é mais fácil. FB é igual a massa de B vezes a aceleração. Observe, isso aqui é uma sequência, galera. Se você errou o primeiro, vai errar o segundo, vai errar o terceiro, vai errar tudo. Então, qual é a força que o A exerce em B? É a mesma que o B exerce em A. E quanto vale essa força? Qual é a massa de B? Massa de B vale 4. Quanto vale a aceleração? 3. Então, é 12 newtons. A força que o A exerce em B é igual à força que o B exerce em A. E essa força equivale a 12 newtons. Não tô bruto, hein? Quase que por aí a luz, hein? Vale 12 newtons. Certo? Então, a 2 está errada e automaticamente a 3 está certa. A intensidade da força que B exerce em A. Certo? A intensidade da força que B exerce em A é 12 newtons, que é a mesma que A exerce em B. Certo? Lembrando, você aplicou, que você aqui está empurrando, né? Está o dedinho empurrando. Alguém empurrou com a força de 30. Então, essa força de 30 ele aplicou no corpo A. Não é a força que o A está aplicando em B. A força que o A aplica em B é ação e reação. É mesmo que o B aplica em A, que no caso vale 12. Certo? Tranquilo? Fácil? Então, ó, resposta correta. Resposta B de bola. Então, tá certo, é a B de bola, né? Alternativa correta. Certo? Alternativa B. Tá bom? Porque a alternativa B estão corretas quem? A 1 e a 3. Então, tomem cuidado, tá, gente? Preste atenção sempre. Quem empurra menos quem atrapalha é igual a massa vezes a aceleração. O outro só atrapalha. Certo? Tá bom? Vocês têm um exercício para fazer o 2. Tá? Mas antes de copiar rapidinho, bater um papo com vocês no negócio. Vamos lá? Já devo copiar já, né? Preste atenção, vamos lá. Não é esses dois vão fazer, tá? Quero só que vocês prestem atenção na ideia, vamos lá. Vamos supor que eu tivesse assim, dois corpos. Corpo X e corpo Y. Eu estou empurrando o X com a força F. Como ficaria a minha formulinha? Força de X menos força de Y, entenda, eu empurro, esse atrapalha. É igual a massa de X vezes a aceleração, certo? E o outro só atrapalha. Força de Y, massa de Y e a aceleração. A gente coloca em modo que essa for negativa fica positiva. É só fazer o sistema, gente. Essa aula não tem fórmula, né? Essa aula não tem fórmula. Você vai fazer um sisteminha e vai somar. E da onde eu tiro o sistema? Da figura sempre. Eu vou tirar o sistema sempre da figura. Ah, professor, não tem figura? Desenha. É o jeito mais fácil de entender desenhar. Tá bom? Então, ó. Eu estou empurrando aqui a caixa X. E a caixa Y está atrapalhando. Força de X menos força de Y. Massa de X, que eu estou empurrando o X, vezes o modo da aceleração. Mas, no sisteminha, o Y só atrapalha. Eu não estou empurrando Y, estou empurrando X. Eu não estou empurrando Y. Então, Y é igual a massa de Y vezes a aceleração. Certo?
Só copiem esse exemplo para vocês entenderem que isso aqui dá certo em qualquer exercício. Daqui você acha a aceleração, ó, mais e menos sempre corta, sobre o f de x, soma o restante, fácil demais o exercício, tá? Copiem aí, vamos lá, 30 segundinhos. Copiaram, gente? Bem fácil, né? Tranquilos, tá? Vamos lá, então, ó. Vocês vão fazer essa aula. Exercício 2, página 163. Tá bem facinho, tá? Vocês vão fazer dessa aula, então, exercício 2, página 163. Vou até circular aqui, se eu vou corrigir com vocês depois. Tá bom? Então, exercício 2, página 163. Essa aula é bem simplesinha, bem facinho, tá bom? Então, essa ideia de resultante, lembra? Se eu tenho duas forças, mesmo sentido, mesma direção, né? Ou seja, no horizontal, mas sentidos opostos, você subtrai. Então, eu estou empurrando, atrapalhando, então um subtrai o outro. Então, minha resultante é um menos o outro, que é igual a sempre massa vezes aceleração. Essa parte não muda, né, gente? Com relação à unidade de medida, que eu não falei, a força sempre em Newton. Massa, sistema internacional em quilo. A aceleração sempre em metros por segundo ao quadrado, certo? Então, força Newton, massa quilograma, tiver outra unidade, grama, tonelada, converte, que é bem facinho, aí a aceleração automaticamente que metros por segundo ao quadrado. Beleza, galera? Essa aula ficou menorzinha, essa aula já era menor de natureza, né? Uma aula bem simples, tá? São apenas 2 exercícios, no qual fiz um com vocês, tá bom? Então façam com... Agora vocês vão trabalhar agora. Fazer o exercício 2 da página 165, beleza? Então esse 2 no 65. Até mais, galerinha. Um abraço para vocês. Fui e até a próxima. Tchau, tchau.